E aí, galera do nono ano, sou o professor Kleber Guedes, professor de Língua Portuguesa e Produção Textual. E vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos e aos nossos conteúdos. E aí, galera, vamos começando aqui com um conteúdo que a gente já foi estudado no oitavo ano, certo? Nessas 2 primeiras semanas nós estamos revisando, nós estamos vendo gêneros narrativos, bom? Vimos os gêneros narrativos de um modo geral na primeira aula e hoje vamos ver especificamente o conto, tá bom? Então vamos aqui reforçar que o conto é uma narrativa curta, com foco em um único acontecimento, um acontecimento principal. Além disso, são histórias fictícias, criadas, e também tem uma moral, para que fique ali um aprendizado também. Só que não vem explícito, não, moral da história, porque isso aí é uma característica da fábula, tá bom? E segundo tópico aqui, ó, a estrutura do conto conta apenas com um conflito, como eu já disse, é uma temática central, tudo volta assim em torno dela, tá bom? Tem um clímax, que é o momento de maior tensão da história, é a parte mais importante, quando vai ficando mais emocionante, tá bom? Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens. Os espaços ou cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido. Ou seja, das narrativas, entre o romance, a novela e o conto é o mais curto, tá bom? O conto ainda possui uma subcategoria, que é o microconto, que a gente também, vocês já viram, tá bom? Ou seja, é possível que as características do conto apareçam em apenas 2 frases. Veja os exemplos. Vende sapatilhas de bebê nunca usados. Aí você aqui ia completar os sentidos aí na sua mente. O que o autor quer dizer com isso, Uma gaiola saiu à procura do pássaro. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Você ia refletir, ia pensar, bom, que ideia você poderia tirar daí. E dessa forma as narrativas são classificadas como microconto e possuem um único conflito. Então, galera, o conto, a narrativa curta, é voltada para um personagem principal, tem início, meio e fim, 3 parágrafos, tá bom? E, como eu disse, esse conteúdo dessa primeira semana, esses primeiros 15 dias, é apenas revisão. Agora, a partir da semana que vem, a gente já entra no nosso livro, certo? E já começa aí a partir do capítulo 1, bom? E dá continuidade ao conteúdo, tá bom? Estrutura do conto. Vamos lá. O conto é estruturado com base na tipologia narrativa. Ou seja, é necessária uma introdução, é necessário um desenvolvimento e também, lógico, a conclusão da história. Dessa forma, o conto contém a presença de personagens, de um narrador, de tempo, espaço, enredo e conflito. Tá bom? São os elementos básicos para nós termos um conto, para configurar um conto. Temos aqui, ó, a história. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar com o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Então, tipo, você já insere aqui, você já infere, que esse personagem não gosta de tomar banho, tá o tempão de chuva, e o guarda-chuva não ia caber para os dois, então ele não queria dividir o guarda-chuva com ela. Então, nós temos o início, que é uma situação inicial, um problema, o meio é o desenvolvimento, e o fim é o final inesperado. Então, galera, outro detalhe, o conto que a gente vai começar a estudar tem que ter pelo menos 3 parágrafos, viu? Tá bom? 3, 4 parágrafos, beleza? O conto costuma ser estruturado em partes, como introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Então vamos aqui ver de um por um. Primeiramente, o que seria essa introdução, essa apresentação, esse equilíbrio inicial? Então vamos lá. É o início da narrativa. Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens, Qual é o espaço, o ambiente que a história se passa. O tempo nos quais a história vai ser narrada, tá bom? E quais são os primeiros acontecimentos dela.
Beleza? Temos também o desenvolvimento, que é a complicação ou o surgimento de um conflito. Então, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação, problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. Nós temos o clímax, que é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge das ações tomadas, né, definirão o rumo da história. O clímax, galera, como eu já disse, é o momento em que a história já está perto do final, né? Quando você está assistindo ali a série, está nos últimos episódios ali, já chegando perto do final, tá bom? Por isso que fica mais emocionante, você fica curioso saber o que vai acontecer, esse é o objetivo. E a conclusão, né, que também pode ser chamada de desfecho ou a solução do conflito, como o próprio nome já diz, né, vai ser o final da história. Esse final que será provavelmente diferente de como ela começou, lógico. Pode mostrar que o problema ele foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, né? Vamos conhecer esses tipos a seguir. Temos os personagens. Vamos resumir aqui, Os personagens, eles são definidos pelos seres que dentro da narrativa eles sofrem ou até mesmo eles realizam, executam as ações. Então, dessa forma, os personagens podem ser constituídos como seres animados, como pessoas e animais, como por exemplo na fábula, né, que tem animais como personagens, né? Ou inanimados, por exemplo, às vezes é objetos, né? Objetos, né? Dando vida, tendo vida própria, né? Conversando, dialogando, né? Até mesmo plantas, tá bom? E agora a gente chega no narrador. Ora, um conto é uma narrativa, então logicamente tem narrador. O narrador, ele é definido por aquele que descreve os acontecimentos. Dessa forma, é dividido em 3 tipos. Nós temos o narrador em primeira pessoa, nós temos o narrador observador, nós temos o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo que se passa, tudo que acontece na história, beleza? Nós temos aqui, vamos lá, as divisões aqui, narrador em primeira pessoa. Ele participa da história, por isso que ele é um narrador personagem, tá bom? Então os verbos vão estar em primeira pessoa. Por exemplo, então, nós entramos na sala e nos deparamos, eu e o meu colega vimos, então nós fomos embora, entendeu? Então, perceba que é narrador em primeira pessoa, ele participa da história, ele participa dos fatos, tá bom? Ele conta na perspectiva dele. O segundo narrador é o narrador observador. Esse narrador é o tipo de narrador que não participa do que está acontecendo na trama, tá bom? Ele apenas relata os fatos, tá bom? Desconhecendo o passado e o futuro dos personagens. Logo, os verbos aqui vão ser em terceira pessoa. Então, o narrador observador, ele não se envolve na história, ele apenas conta de fora. E nós temos o narrador onisciente. Esse tipo de narrador também não aparece no decorrer da história, porém, é de seu conhecimento o passado e o futuro dos personagens. Como assim, professor? Não entendi. Simplesmente, pessoal, significa que o narrador onisciente, ele sabe quando o personagem está triste, mesmo que ele não tenha falado nada, né? Por exemplo, Juliana estava em silêncio, calada o tempo todo. Ela estava muito chateada, né, com o que tinha ouvido da sua colega. Dando só um exemplo. Mas como que o narrador sabe que ela estava chateada? Só porque ela estava calada? Porque o narrador onisciente, ele conhece o interior dos personagens, o que eles pensam, o que eles estão planejando, o que eles estão sentindo, tá bom? O que eles estão pensando, beleza? Esse é o narrador onisciente, é como se ele fosse um deus. E para finalizar, nós temos o tempo, o espaço, o enredo e o conflito. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o tempo? Ora, pessoal, logicamente, o tempo é a época em que a história acontece, tá bom? É o tempo de duração também que essa história vai ter, o mês, o dia, quando foi que ela aconteceu. Então é disso que nós estamos falando, beleza? E agora a gente também tem o espaço. O que seria o espaço? Ora, simplesmente é o local aonde a história acontece, tá bom? É o lugar aonde aconteceram os fatos, onde eles foram executados e realizados. A história pode se passar em uma casa, em uma rua,
em um parque, em uma escola, em um sítio, ou seja, ela pode se passar em qualquer lugar, até mesmo em outro planeta. Tá bom, galera? Sim. Dando aqui continuidade, agora nós temos o enredo. Pessoal, o que é o enredo? O enredo simplesmente é do que a história fala. Certo? A história fala de uma garota, né, que morava em uma cidade e se mudou para outra e conheceu pessoas novas. De que fala a história? Certo? Então, isso é um enredo. Se constitui como as sequências e as ações que estão dentro da história. Então, logo, esse enredo ele é responsável pela movimentação do personagem e das composições narrativas dessa história. Pessoal, o que são essas composições? Olha, galera, o tempo, o espaço, quem são os personagens, tudo que está envolvido nela. Continuando aqui agora, chegando aqui no próximo. Conflito. Resumindo, o conflito dentro do conto é identificado como o momento de maior intensidade entre os personagens da narrativa. Assim, por ser um gênero de curta duração, o conflito ele é único. Então, o conto, a narrativa curta, só tem um conflito, tá bom? Então, a gente vai encerrando, galera, assim, a nossa aula. Vamos encerrando o nosso conteúdo, tá bom? Um conteúdo bem simples sobre o gênero conto, é mais revisional mesmo, tá bom? E em seguida, né, em breve, nas próximas aulas, a gente já vai começar também a usar o nosso livro didático, tá bom? E sempre vocês vão ter que se basear pelas nossas videoaulas para poder realizar. Esqueci de falar dos tipos de conto, tá bom? Esqueci de falar dos tipos de conto, então, para não ficar sem dizer, vamos ver aqui, ó, as subdivisões dos tipos de conto. Então, vamos lá. Nós temos conto fantástico, conto de fadas, vamos olhar aqui, ó. Primeiro, conto fantástico. São ações dentro da narrativa, são consideradas irreais, ou seja, que fogem da realidade, né, são sobrenaturais. Por exemplo, os contos de fada, né? Rapunzel, Branca de Neve e Sete Anões, lá sempre acontecem coisas que são impossíveis de acontecer na vida real, tá bom? Como animais falantes, por exemplo, né? Beleza? O conto fantástico acontecem coisas surreais, tipo, por exemplo, lá no Shrek, né? Tem um burro falante, é uma coisa fantástica, né? Os contos de fadas, que são os bem comuns na infância, né, das crianças, ó. São narrativas que possuem personagens antigos, medievais, né, folclóricos, como fadas, gnomos, tá bom? Logo, são nesses tipos de conto que a moral, ou seja, um ensinamento é passado ao final da história, né? Sempre fica ali um ensinamento de aprendizado. Temos o conto de terror, né? O subgênero mais moderno do conto. Nos contos de terror, as histórias incluem os elementos sobrenaturais sem aquele ar de naturalidade. Trata-se dos contos de terror com personagens lendários, como vampiros, lobisomens, mortos-vivos, entre outras coisas. Tá bom? Aqui já se vê uma diferença na percepção dos personagens, né, diante dos fatos sobrenaturais. E até o leitor fica assustado com a história, né? Nem sempre a narrativa acaba com um final feliz também, viu? Até porque a gente está falando de contos de terror. Aqui a gente tem o Edgar Allan Poe, que foi um movimento romântico da literatura, beleza? Aqui quando eu falo de romântico, eu não estou falando de histórias de amor, e sim ele escrevia histórias de terror. Ele também é considerado como um dos precursores aí no conto policial, que é aquele conto investigativo. Contos de mistério e suspense, né? Contos de suspense e terror do Edgar Allan Poe. Quem foi Edgar Allan Poe? Edgar Allan Poe foi um escritor norte-americano, romancista, tá bom? Escreveu contos e foi um dos principais escritores e também assim, um dos criadores do conto investigativo, né? Daquele conto policial voltado à investigação, certa resolução de crimes, tá bom? Então, seus contos ficaram muito famosos, como Gato Preto, Poço e o Pêndulo. Inclusive, diversos de seus contos influenciaram o cinema, certo? A produzir filmes, como, por exemplo, o filme O Corvo, que fica aí para depois, quem quiser depois pesquisar sobre o filme, ou sobre os contos do escritor Edgar Allan Poe. E eu estou falando sobre ele porque o nosso exercício de casa, né, vai ser semelhante a
essa temática de contos de suspense e terror. Pronto, atividade, né? Agora é sua vez. Produza um conto de suspense e, a partir da imagem a seguir, não esqueça os elementos da narrativa, certo? Então, a partir dessa imagem que vocês estão observando, vocês vão criar um conto, vão escrever um conto, tá bom? Não podem esquecer dos elementos da narrativa, que é, logicamente, o narrador contando a história, certo? Esse narrador ele pode participar ou não da história, né? Pode ser um narrador personagem ou um narrador observador, tá bom? A história tem que ter início, meio e fim. Aqui é só um modelo que eu estou colocando para vocês, mas é claro que o conto de vocês tem que ter no mínimo 15 linhas, tá bom? Não vão fazer só esse pouquinho de linhas que tem aqui na página do computador, não. Aqui é só um modelo, tá bom? Mas aí vocês vão criar o conto de vocês, certo? Para os alunos que estão online, vão anexar no Google Class. Vou deixar essa atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? E deixar o prazo também, claro. E para os alunos que estão indo para a escola presencial, vão fazer atividade presencial mesmo, beleza? Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.